Que Deus possa nos abençoar poderosamente. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Como nós já começamos essa série, eu, você e Jonas, e agora vamos partir para um segundo momento. Eu, você e Jonas, parte 2, e para isso, abra a tua Bíblia no capítulo 1, no verso 9, será o nosso ponto de partida. Diz assim o texto: Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós invocamos o teu santo e bendito nome. Nós pedimos ao teu Espírito para abençoar as nossas vidas, os nossos corações. Pedimos ao Senhor para nos fortalecer e nos direcionar, Pai, na nossa caminhada, para refletirmos, meu Deus, na tua palavra, ou à luz da tua palavra, e buscarmos viver segundo ela, Pai, de fato e de verdade. Os dias são maus, meu Pai, mas sabemos que tudo coopera e o Senhor permanece conosco até a consumação. Nos ajude mais uma vez e nos abra o entendimento, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos no primeiro momento que Jonas é chamado por Deus, que Jonas é um profeta, de uma linhagem de profetas que profetizou a expansão do Reino do Norte, que ele vem de Gat-Hefer, região ali próxima a Nazaré. Vimos também que Jesus fala do sinal de Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vimos posteriormente também que Deus o chama para ministrar ou para proclamar uma mensagem a uma grande cidade chamada Nínive, na região da Síria. E Jonas foge. Ele se dispõe, mas para fugir para um lugar chamado Tarsis, que seria o último lugar naquele mundo antigo, mais distante, mais longínquo, desobedecendo o Senhor. E nós vamos ver agora, no decorrer do resto do capítulo 1, que para toda ação existe uma reação, não necessariamente de mesma proporção, mas existe uma reação. Assim como Jonas se dispôs e fugiu, você vai ver no versículo 4 que o Senhor lança sobre o mar uma grande tempestade. E essa tempestade começa a açoitar o navio a ponto de despedaçar. Os marinheiros ficam de sobremodo desesperados e começam a lançar fora as suas cargas, ou seja, os seus produtos, para tentar tirar o peso do navio. Querido, perceba você que a desobediência do profeta trouxe um prejuízo material para aqueles marinheiros. E quantas vezes a minha e a sua desobediência traz um prejuízo, não somente a mim, não somente a você mesmo, mas também a outros ao redor. Quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos conclama, quando o Senhor nos dá uma missão, nós negamos, nós fugimos, nós esquivamos e geramos prejuízo para nós e para outrem e até para o reino. Assim aconteceu neste momento aqui, porque os marinheiros estavam com grande medo, com grande temor e começaram a lançar suas cargas fora. Mas interessante também notar que quando o navio estava sendo açoitado, um dos marinheiros desce até o porão e encontra Jonas ali dormindo, apegado no sono. Jonas estava, de certa forma, cansado, num sono profundo. E geralmente, quando nós estamos cansados, nós estamos num sono profundo. Mas podemos observar que esse sono profundo de Jonas não era algo natural, porque Jonas estava em desobediência. Porque o pecado cansa. O pecado traz cansaço de alma. O pecado traz um peso físico muito grande. E o profeta Jonas enfrentava isso neste momento. Os marinheiros estavam tementes, cada um clamando ao seu Deus, porque não criam no Deus de Israel, mas cada um clamava ao seu Deus para que se aplacasse a ira daquele mar. E Jonas, que é hebreu de hebreus, que serve ao Senhor verdadeiro, Deus de Israel, estava apegado no sono. E é indagado o que você faz, por que você está tão apegado no teu sono assim, por que você está tão cansado. Clama ao teu Deus, levanta para que talvez ele se tenha misericórdia ou tenha compaixão de nós. Então sobem todos, se reúnem e tem uma grande ideia. Vamos lançar a sorte. O que não era proibido naquele tempo, mas perceba você que após a descida do Espírito Santo não há mais lançar sorte, que era uma prática comum.
naquele tempo? Era lançado uma sorte para ver em quem cairia ou qual o destino seria. Aquele tempo não havia nada de místico nisso. Mas a partir do momento da descida do Espírito Santo, não há mais o lançar de sorte, há uma orientação do Espírito Santo para o cristão. Fora que nós temos toda a palavra revelada, a qual nós podemos nos orientar também. E eles se reúnem, lançam sorte, e a sorte cai, adivinha em quem? Em Jonas. E caindo a sorte em Jonas, eles interrogam Jonas: olha, nos declare quem você é, de onde você veio, quem é você. E conforme nós lemos no verso 9, ele diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E aqueles homens, naquele momento, foram tomados de um grande temor e exclamam a Jonas: o que você fez, Jonas? Por qual motivo você fez isso? O que você fizeste? Porque você fugiu da presença do seu Senhor? Olha o apuro que você nos colocou, Jonas, em negar o seu chamado, em negar aquilo que o seu Senhor te chamou para fazer. Olha o prejuízo que você nos causou. Basicamente, aqueles marinheiros estão falando isso com Jonas: você é louco. E eles são tomados desse grande temor e começam a se perguntar o que eles poderiam fazer para o mar se acalmar. E Jonas dá para eles a solução. Simples. Me joguem no mar, que o mar vai se acalmar. Jonas sabia que ele era o problema daquilo tudo. E quantas vezes eu e você estamos em situação em que nós sabemos qual é o problema e não nos dispomos a resolver? Quantas vezes eu e você sabemos qual é o problema e não nos dispomos a solucionar? Às vezes é uma desobediência. Estamos fora daquilo que o Senhor deseja que nós estejamos fazendo. E faz-se necessário nós regressarmos e tomarmos uma postura de arrependimento. A desobediência é um pecado e o pecado cansa. Jonas desce para Jope, desce para o navio, desce para o porão e posteriormente ele vai descer para o ventre de um grande peixe. Mas perceba você, eu quero te chamar a atenção que quem depara a grande tempestade é Deus. Quem comanda as águas dos mares é o próprio Deus. E quem prepara para Jonas é o próprio Deus. Mas perceba mais ainda, a natureza obedece a Deus. Os marinheiros são tomados de grande temor, que não querem jogar Jonas no mar. Eles estão, olha, que não seja cobrado de nós esse sangue inocente, que não seja requerido da gente. Eles têm um temor do Deus de Israel. Mas Jonas, um profeta chamado por Deus, que profetizou e viu a expansão, viu o milagre acontecer, ele mesmo não está obedecendo. A natureza obedece a Deus. O mar, o vento, o grande peixe que nós vamos ver obedece a Deus. Os marinheiros com grande temor do Senhor, no Senhor. E o profeta, que deveria ter essa mesma postura, não tem. Eu, você e Jonas. Quantas vezes nós não temos essa mesma postura que Jonas tem? Desobedecendo ao Senhor. Nós vemos a natureza obedecendo ao Senhor, nós vemos os mares, os ventos, os animais, seja eles mamíferos ou répteis, todos obedecendo ao Senhor. E nós dizemos: nossa, eu sou salvo, remido, transformado no sangue do Senhor Jesus, e não obedecemos ao Senhor. Endurecemos o nosso coração, assim como o profeta. Mas uma coisa, eu quero te deixar tranquilo, ao seu coração e ao meu. Assim como Jonas, quando nós estamos nesse caminho, o Senhor aumenta a pressão. Eu não sei se você já viu uma panela de pressão. Ela começa cozinhando e tal, e de repente aquele pininho começa a apitar e a pressão está dentro da panela. Perceba você que cada vez mais o mar ficava revolto, ou seja, era Deus apertando mais o profeta, era Deus aumentando a pressão no profeta, e posteriormente lança-se sorte e cai em cima do profeta. Olha a pressão maior ainda, a responsabilidade maior ainda sobre o profeta. E ainda, olha,
que nós vamos fazer? Porque o mar não quer se acalmar. Foi revelado em quem está o problema está nele, mas o mar não se acalma. E os marinheiros começam a clamar esse Deus de Israel. Basicamente, até os marinheiros se convertem ao Senhor. E o profeta com o coração endurecido. Quantas vezes o ímpio, o incrédulo, ainda que não tenha conhecimento do Deus de Israel, tem o coração mais temente do que o meu, do que o seu. Que nós dizemos, eu conheço o Deus de Israel. Quantas vezes eu e você não temos essa mesma postura de Jonas? Quando o Senhor nos ordena, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos fala. Eu, você e Jonas. De fato, nós levantamos e enxergamos Jonas todo dia no espelho quando nós nos olhamos. Sempre tem um Joninhas pequenininho dentro do nosso coração. Mas prossigamos. Jonas deu a ideia, olha, me toma, me lança no mar, que o mar vai se aquietar. E mesmo assim esses homens estavam relutantes, eles continuavam remando contra a tempestade, eles não queriam lançar Jonas porque eles tinham medo, eles tinham temor, e eles clamavam ao Senhor, dizendo, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Ou seja, o Senhor governa, o Senhor controla. E eles levantaram Jonas e jogaram Jonas no mar, e cessou a fúria do mar. E esses homens temeram grandíssimo ao Senhor e ofereceram um sacrifício ao Deus de Israel. Os homens se converteram ao Senhor, mas o profeta ainda estava com o coração endurecido. E o Senhor então prepara um grande peixe, onde que Jonas vai estar no ventre dele 3 dias e 3 noites. Aumentou a pressão. Querido, a vida nossa também é assim. A nossa caminhada não é diferente. O Senhor nos chamou, o Senhor nos lavou, o Senhor nos tratou, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos tirou das trevas para a luz, e mesmo assim, muitas vezes nós endurecemos o coração para o chamado dele. Às vezes há uma pressão na nossa vida e nós não entendemos o porquê, começamos a questionar e não olhamos para dentro de nós para enxergar, se ver se nós estamos no caminho do Senhor verdadeiramente, o qual ele nos convocou, nos chamou para estarmos. Trilhando o caminho do evangelismo, da propagação do evangelho, do reino do Senhor. Trilhando o caminho de servir na casa do Senhor. Trilhando o caminho de servir ao irmão, ao próximo. Nós temos que entender que a história de Jonas é a nossa história ainda hoje. Que o caminho que o profeta trilhou é o caminho que nós também trilhamos ainda hoje, em alguns momentos em nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor encontre verdadeiramente arrependimento em nossos corações. Que nós tenhamos um coração temente a Ele, assim como os marinheiros tiveram. Que nós não precisamos ter pressão, mas pressão da parte do Senhor sobre as nossas vidas, para entendermos que o Senhor governa, e os seus Ele chama, e os seus Ele convoca, e os seus Ele instrui, Ele tem um projeto, Ele tem um propósito, e o projeto e o propósito dele vão se cumprir, independentemente de qualquer vontade da minha e da sua. Se necessário for aumentar a pressão, Ele irá aumentar a pressão sobre as nossas vidas, para que nós tomemos o caminho que Ele deseja. Isso se chama soberania, isso se chama governo de Deus. O Senhor governa tudo, Ele controla a natureza, Ele gera temor no coração das pessoas, e Ele tem que gerar temor no meu e no seu coração. Que o Senhor venha nos abençoar mais. Que nós não sejamos contraditórios em dizer, olha, eu sirvo ao Senhor e temo o Senhor, mas estou em desobediência. Assim como o profeta que disse, olha, eu sou hebreu, sou profeta, temo o Senhor, mas eu decidi fugir para Tarsis em plena desobediência. Que assim não seja comigo, que assim não seja com você. Que nós venhamos reavaliar constantemente as nossas vidas. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor te abençoe. Elevemos o nosso coração e a nossa mente ao Senhor Deus. Obrigado, Deus, por Tua palavra,
porque ela é viva, ela é verdadeira, ela cumpre o que te abraze e cumpre o que agrada o teu coração. Vimos o exemplo do profeta Jonas. Vimos que o Senhor, Pai, quando tem um propósito, de certa forma, não respeita decisões, porque era um profeta chamado pelo Senhor, que tinha um compromisso com o Senhor. Assim como cada cristão na face dessa terra tem um compromisso contigo, Pai. Tem uma responsabilidade, Senhor, a qual o Senhor chamou o homem para ser cooperador, parceiro, meu Pai. Existe a soberania divina e a responsabilidade humana. Que nós tenhamos esse temor em nossos corações, para não sermos como o profeta, meu Pai. Para não sermos seletivos. Os hebreus podem e os ninivitas não. Pelo contrário, Pai, que o nosso coração seja trabalhado para entender, Pai, que o Senhor ama a Tua criação. O Senhor ama a natureza. O Senhor tem grande zelo pelo homem, meu Pai. Obra das Tuas mãos, a qual o Senhor soprou do fôlego de vida. Que o nosso coração seja um coração misericordioso. Que nós entendamos e tenhamos sensibilidade à Tua voz a cada dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha te abençoar, que o Senhor venha me abençoar. E até a próxima. Cada dia mais crescendo na graça do Senhor.